Muito bem, mais uma vez aqui nos nossos estúdios do JP TV e a nossa série Personalidade. Nosso convidado de hoje, Dorival Braga, que aceitou o nosso convite. Vamos estar batendo um papo bem informal para que você conheça um pouco a história, ainda dentro dos festejos, por que não dizer, do aniversário de 122 anos de emancipação política e administrativa de Porto Ferreira. Dorival Braga, obrigado por ter vindo. Seja muito bem acolhido, embora o senhor já é da casa, né, tem uma tradição, um vínculo muito grande com a família Bellini. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando, principalmente o meu querido João. O João, a primeira vez que saiu comigo, foi para ir a Leme, para comer um joelho de porco. E depois foi para Fortaleza, e depois foi para Brasília, e depois andamos o mundo inteiro, eu e o João. Então convivemos muito com esta família, e para mim é de uma fantasia enorme a gente ter esse relacionamento, e ele me faculta essas coisas gostosas, como de vir aqui com você, Paulo. Paulinho, para mim dá na mesma, mas para mim vale a pena a amizade que a gente tem, Paulo, porque afinal de contas é tão gostoso se apresentar num programa como o seu e logicamente também transferir aos nossos ouvintes e os nossos olheiros mais ou menos aquilo que aconteceu na nossa vida. Mas hoje eu vim de uma forma mais proposital em trazer aquele abraço, não somente à família do Bellini, como você, mas de uma forma geral, do povo de Porto Ferreira, pelos seus 122 anos. Esses 22 anos que estão passando além do século, nós sentimos então de envelhecer e fomos embora. Quando eu comprei a imagem daquele Jesus Cristo que está lá em cima, ficou amontoado de peças ali no departamento de água, e eu então um dia, nos 80 anos da cidade, eu quis então já antecipar e colocar, erigir aquela estátua em homenagem ao povo cristão de Porto Ferreira. Foi o que nós fizemos. E colocamos lá o Cristo, e foi uma passeata muito bacana, conjuntamente orientada pelo padre Pavese, e lá chegamos, iluminamos então, mas para iluminar, Paulo, era uma garita desse tamanho, e aí a gente tinha que entrar para puxar a chave. Eu chamei o Laudo Lantel, que era ex-governador, para logicamente participar daquele evento, e ele veio. Então falei: governador, tenha bondade, o senhor será o primeiro homem que vai acionar a iluminação do Jesus Cristo em Porto Ferreira. Puta, e você vê aquela coisa férica, coisa linda, bonita. E ele falou: Dorival, eu fico muito grato pela oportunidade que você me deu. Eu falei: a oportunidade era minha, mas eu tenho medo de choque, né? E é dessa forma então que nós temos lembrança das coisas bonitas que fizemos então em todos os anos. Entrei na prefeitura em 73, 74, 75, 76 e 77 entra o Cleiton. Nesses anos todos que nós tivemos aqui, eu queria desenvolver, Paulo, alguma coisa de bom para a nossa terra. A nossa terra estava, logicamente, com algumas coisas bonitas, principalmente no caminho da cerâmica. Então eu falei: puxa vida, por que não fazer também uma feira mostrando para nós todos a beleza do trabalho? Mas a Porto Ferreira somente não, eu quero mostrar para a nossa região. Então Porto Ferreira ganhou o nome, a capital da cerâmica, a partir daquele instante. Porque o Coelho, que já tinha sido um bom prefeito também, deu o nome de Encruzilhada do Progresso, e eu substituí por capital da cerâmica. E logicamente o outro prefeito colocou também artística. E na frente, olha, vou te contar, se começar a colocar tudo, então é a capital dos móveis, é a capital da tecelagem, é a capital da aviação, é a capital de tanta coisa bacana, mas a cerâmica predominou. E dessa forma então criamos a FEIF em homenagem também ao aniversário. Então foi feita aquela festa feliz, mas nós não sabíamos. Eu convidei o Beco, convidei o Quito, convidei o Dorival Gomes, o Jadir, o Oswaldo Arandes, Nelson de Freitas. Eu convidei esse pessoal todo para compor comigo uma equipe, e a gente então começou a fazer isso aí. E o local? Paulo, vou te contar, o local era difícil porque você não sabia onde chegar, fazer. Não tinha lugar. Eu então um dia entrei no Djalma Forjaz e virei e falei para eles lá: olha, descobri o local. Opa, falei: aqui mesmo. Na época era a escola industrial, é isso? É? A escola industrial na época. A escola industrial. Então desta forma, foi: mas como?
Mas o terreno do lado, onde é o Centro de Saúde, ali era um terreno vasto, muito grande, e só tinha, praticamente era do asilo São Vicente de Paula, e só tinha 3 casas. Eu falei, nós fechamos esse terreno e já unimos com o Djalma. Ah, mas mesmo assim falta. Falta o quê? Falta nós entrarmos no Zé Gonço, outra escola. Vou conversar com o secretário da Educação era de Ribeirão Preto. E amigo da gente também, fui lá, conversei com ele, prefeito e tal. E ele, muito atencioso, ele falou assim, Dorival, já vou ligar para a delegacia de Pirassununga que você está autorizado em ocupar o terreno, tá ok? Tá ok. Mas por favor, hein? Não me derruba os muros. Não, de jeito nenhum. Tá. Eu cheguei aqui no porto, falei pro Zinho Fadel e pra turminha, o homem lá falou para derrubar os muros. Derrubamos os muros e unimos tudo. Quando chegou na segunda-feira, como foi anteontem, depois da festa, como aconteceu aqui também no Porto, esta semana, contratei um monte de pedreiro em Porto Ferreira, porque as aulas começaram a dar de 2 dias, né? E então os pedreiros foram para cima, mas de madrugada começaram a levantar aqueles muros e rebocar isso aqui. Se ele passasse aqui, estava igualzinho, bonitinho. Então foi desta forma que nós fizemos mais uma feita. Mas eu estou falando muito e estou deixando você um pouco longe do papo. Antes até mesmo de entrar na política, né, quando o senhor foi prefeito a primeira vez, o Dorival Braga é dentista. Dentista de profissão. Era a época que as escolas tinham os centros dentro das escolas. Como prefeito da época, como dentista, como que o senhor vê hoje essa situação? Você acha que valeria a pena ou o investimento é muito caro para se ter centro odontológico nas escolas? Da maneira que hoje funciona, um lugar único é melhor? O mais interessante é que mesmo você vê que hoje está muito divulgado o centro odontológico, como você perguntou. Além do pronto-socorro que nós fizemos, perdão por falar desta forma, fui eu que inventei o pronto-socorro. E eu ia contar uma história, mas está muito louco, vou contar muita história, então vou parar. Então, quando nós fizemos o pronto-socorro, o Cirinho, vereador, moço inteligente, meu amigo, não era muito meu amigo não, era mais inimigo. E depois virou adversário, e depois virou amigo fraternal. Um dos grandes amigos que eu tive na minha vida foi ele. E ele me perguntou, Dori, ele me chama de Dori, o que você acha de nós usarmos aquele centro odontológico, de dentista que você fez e tal, criarmos um centro odontológico, todos os dentistas. Quem vai pensar desta forma é você, eu dou sim, dou apoio à estrutura. E ele então fez. Então foi o primeiro centro odontológico do estado de São Paulo. Isso valeu a pena porque outras cidades, como também Itapira, outras mais, andaram nos perguntando, ao ponto de eu ir com o Cirinho na inauguração de outros centros de saúde, outros centros odontológicos. E valeu a pena. Mas aquilo que você falou, inicialmente, numa faculdade, logicamente, a gente já começa a se compor ali dentro. Você vai me perdoar, e o ouvinte também, eu vou falar uma coisa. Entrei em segundo lugar na faculdade. Em primeiro lugar entrou Ellington Dinelli, de São Carlos, e que depois também foi reitor. E eu entrei em segundo. Então todo mundo queria aplaudir o Dorival por ter entrado em segundo lugar. Isso vai ser um dentista, vai ser um dos melhores estudantes. Engano de todo mundo. Eu via um mau contrabandista lá dentro. Eu vendia de tudo lá dentro. Vendia caneta, vendia relógio, vendia radinho, vendia tudo. Mas pelo menos tinha dinheiro para sustentar e com muito dinheiro, ganhava muito dinheiro para poder sustentar dentro daquela faculdade. Então achei aquele aprimoramento que eu tive na sociedade de Araraquara, para mim foi deslumbrante. Vindo para Porto Ferreira, abri uma casa de peça, porque eu gostava do comércio. Saio dali, Oswaldo Cunha Leme, prefeito, me nomeia, então dentista da prefeitura. E em seguida, Vanim e também Belara, e desta forma nós fizemos um centro odontológico. Mas eu vou te contar, era uma estação de dentes em cima da outra, porque até o povo da região vinha para evitar de pagar 50, 60, 70, 100 reais por uma estação, ali era de graça. Então o pessoal da região, mas aqui, então os 3 dentistas faziam miséria. E o Valdo Cunha ainda criou uma perua que eu tive que dar a mão, indo para alguns lugares para poder adequá-la. Uma perua odontológica para atender a zona rural.
porque Oswaldo Cunha foi criado na zona rural e ele então gostava de dar um atendimento especial para essa gente. Então, ele me pedia para mim sair para essa zona rural, ia Rio Corrente, Fazenda Campineira, Santa Maria, Brejão e assim por diante. Então, atendendo as crianças. Em seguida, houve uma criação de um tratamento odontológico maior, então eu saí e vim para o centro. Então foi assim que começou a minha vida profissional, com esses dois grandes dentistas. A partir daí, dentista, entrou na vida política, foi eleito... Você queria saber, né? Isso aí, da onde surgiu o Dorival Braga, hoje, né, conhecido, diríamos, estadual, nacionalmente, né, como inclusive ocupou a cadeira legislativa do estado de São Paulo, por 10 anos, é isso? Foi suplente, assumiu o mandato, depois foi reeleito, e na última, que não foi reeleito, teve mais votos do que nas outras vezes. No entanto, muito mais votos. Por conta do quociente eleitoral, que é uma maneira que vem vindo, né, e a gente vê tantos e tantos casos, como alguns deputados aí que são populares, palhaços, se elege e carrega com ele uma legião de pessoas que não representam a vontade popular. E o senhor acabou não sendo reeleito, mesmo tendo uma votação. Como é que foi essa veia política? Por que o senhor deixou de ser dentista e foi ser político? Mas foi também por causa de ser dentista, é que eu fui credenciado a tratar os dentes dos ceramistas da Cerâmica Porto Ferreira e também através do meu primo Tom Carlos, que era presidente do sindicato, Oscar Cardoso, da Cerâmica, presidente do sindicato, Tom Carlos, presidente do sindicato. E os dois eram muito meus amigos e me deram condições de trabalhar, me dando assim, eu recebendo uma quantia mínima de cada um, então recebi uma quantia boa no final do mês, sem contar, logicamente, algumas adequações com alguns particulares. Fiquei nessa situação muito ligado aos dois sindicatos, e os dois sindicatos queriam, naquela criação do MDB, queriam logicamente um candidato, porque a arena era do Coelho, do Cunha e de todo mundo, mas os operários que iam montar o MDB, que ia ser aquele partido do Lula e de todos aqueles esquerdistas, e me pediram se eu podia sair candidato a prefeito. Eu inicialmente não queria, tanto assim que eu forcei o Jadir Salles, grande homem, grande amigo, para que ocupasse esse cargo, que eu daria apoio para os sindicatos. Ele não quis, ele acabou saindo vice do Coelho e eu não tive outro meio a não ser somar com os sindicatos. Quase que nós chegamos lá, mas faltou alguma coisa porque meu partido naquela época tinha uma legenda e 2 sublegendas. Então podia sair cada partido 3 candidatos. E no meu também saiu 3. 3, eu, Dr. Raimundo e o Nando Michioretto. Eu tive 2.083, o Nando teve 400 e pouco, o Dr. Raimundo teve 60 redondo. E esses 3 tiveram essa votação que me deu, somando tudo, deu mais ou menos 2.600 votos. O Coelho, por sua vez, teve 2.300 e pouco. Mas não atingiu ainda o número de votos que o MDB tinha. Então, se ele fosse candidato sozinho, nós ganharíamos. Mas o Cine Ignatius teve 1.050. Somando com o do Coelho, então, logicamente, sobrou 700 votos lá para o Coelho. Então foi dessa vez. Continuei trabalhando, honestamente, sem falar em política, nada, e até procurando ajudar o Coelho se ele tivesse alguma necessidade. E nisso não adiantou mais. Aí eu tive que sair a segunda vez, porque a pressão foi muito grande. A pressão do povo que perdeu e a pressão do povo que queria novidade. Então eu entrei na arena. Mas aí eu tive um problema aqui com o irmão do Ernesto Salzano, que ele me impugnou aqui em Porto Ferreira, São Paulo e Brasília, porque eu não tinha 2 anos de partido. Mas acontece que o meu advogado, que foi prefeito lá em São Bernardo, ele virou e falou assim, não, quando a lei começou, você não era do partido, você nem tinha partido, porque eu saí do MDB. Então a lei não podia retroagir para me apanhar. Então ganhei aqui, ganhei em São Paulo e ganhei em Brasília. Então
Assumiu. Aquilo foi uma brincadeira mesmo. Aqui no Porto tinha mais ou menos 7.500, 8.000 votos. Eu tive 5.000 e pouco. O Nenê teve 1.000 e pouco. E o resto foi para dividir para o Nando, Branco e Nulo. Esse não teve nada. Eu tive a votação total. Mas só que acontece o seguinte, a votação que eu tive me obrigava, com o resto da menor dúvida, me obrigava a fazer um trabalho dinâmico, hercúleo, fantástico, porque o povo tinha a necessidade. Haja visto, Paulo, que a cadeia aqui de Porto Ferreira estava interditada há 16 anos. A cadeia onde hoje é o museu, ou não? Ou é em outro lugar? Onde era o museu ou era em outro lugar? Onde era o museu, foi lá que foi interditada. E eu então, puxa vida, cheguei no DOP, Departamento de Obras Públicas de São Paulo, com o ex-prefeito de Tambaú, e ali então o coordenador que ele me apresentou falou: olha, como é que vai, Dorival? Você tá bom? Tudo bem? E a cadeia do Porto? Eu virei e falei para ele: isso não sai. Não saiu na mão do Coelho e do Cunha, vai sair na minha? Ele falou: lá, o processo, e mostrou no chão. Eu falei: onde ele deve estar mesmo? Esquecido. Ele falou: não, vou mandar algumas pessoas lá. Vou mandar algumas pessoas lá, os engenheiros. E mandou mesmo, mandou aqui. Aqui, sabe, a região toda aqui não tinha casas, tal, aqui no Jardim Primavera, tal. Andei com os rapazes ali, andaram escolhendo, mas não gostava. Tá bom. Manda mais outro grupo veio. Eu falei: bom, vou inventar. Vou contar uma mentira para eles, porque afinal de contas também estou sendo usado. E fui ali embaixo onde é a Turrão agora e falei: é aqui. Mas não era. Não estava desapropriado, não estava declarado de utilidade pública, não tinha nada. Eu apenas inventei. Inventei e era do Júlio Capobianco, do parente desse delegado aí, Capobianco. O Miguel. Eu nunca contei isso para ele. Se eu contar, ele vai me prender. E é dessa forma. Então, agora ele vai ficar sabendo. E agora ele também vai me prender. É aqui. Eles tomaram a medida do terreno, se senhor levaram para São Paulo. Paulo do céu. Aprovou. Quando eu vi o terreno, a firma ganhou, a concorrência já veio para cá e já começou a atacar as máquinas, arrebentar com tudo. E num dia desapropriado. Mas nem declarei de utilidade pública, rapaz. E eu falei: deixa eu falar com o Júlio. E eu então, Júlio Capobianco. E eu liguei para ele estava nos Estados Unidos, Paulo. Eu comecei a ficar no estado de dinheiro, pode te contar. Esse cara vai me processar, pô. E as máquinas arrebentando lá tudo, fazendo e ficar construindo. Ele me liga. Ele tem aquela pedreira descendo para Ribeirão Preto. Sim. Bem ali no começo, dois voltam aqui na pedreira, dá um pulo aqui, dê um pulo lá. Falei: Júlio, pelo amor de Deus, olha, enfim, com muito papo, eu consegui o terreno e falei: eu faço o resto do serviço do teu loteamento ali. E fiz para ele e ele me deu o terreno. Aí eu passei o terreno, logicamente, para a Secretaria da Segurança, que era da época. E acontece o seguinte, que acho que esqueceram e nunca ninguém postou nada para ninguém. Eu acho que a única forma agora de vir aqui do governo é o governo declarar uso campeão, porque já está com 40 anos, 50 anos na cadeia. Então, é uma história muito longa, eu vou contar tudo, então eu vou gastar horas e horas aqui com você. Eu prefiro ouvir também você, Paulo. Tá certo. Bom, são histórias da série Personalidade JP TV. Logicamente, o Dorival, não vai dar tempo da gente esgotar todos os assuntos. E como é uma série, a gente vai ter outros momentos, outras oportunidades. Não é essa dúvida, né? Mas só para a gente fazer um apanhado dentro do cenário atual, né, que é esse ano tem inclusive eleições, né, para o mais alto cargo da nação, Senado, deputado federal, deputado estadual, o senhor já foi deputado estadual. Eu queria só fazer um apanhado geral para nós, cidadãos, né, porque às vezes nós nos preocupamos muito dentro do cenário nacional. Alguns nomes já foram definidos, alguns que inclusive está no presídio pleiteia o cargo, quer dizer, na visão do senhor, né, lá o presidente, deputados e senadores teriam um papel mais importante do que o próprio maior governante do país? Não resta dúvida que o Brasil está tendo necessidade disso que você falou. O Brasil está precisando de jovens que tenham de fato vontade. Não é somente demagogicamente. Você vê
O povo, quando fica aguardando, como me aguardou, que eu contei agora há pouco, o povo aguardava também do Jânio Quadros. Você vê, o Jânio Quadros foi uma mentira muito grande, deixou o povo bastante constrangido. E, ao mesmo tempo, não esperava tanto do Juscelino Kubitschek. E, no entanto, ele estourou, criando Brasília, criando Belém Brasília, criando fábricas de automóveis, fábricas disso, dando condições favoráveis para que o Brasil tivesse. Porque antes tinha 3 carros, hoje tem milhares. Quer dizer, logicamente, foi alguém que deixou. Então, o povo espera que um governante, como você já pediu, seja, logicamente, voltado para aquilo lá, para a agricultura. Se o Brasil vai ser o celeiro do mundo, então tem a necessidade do Brasil ser o celeiro do mundo, criando as melhores condições. Em vez de estar mandando carro para qualquer lugar, nós teríamos que estar mandando soja e outros produtos mais. Então o povo espera que mexa na agricultura, mas espera também que mexa na indústria, porque afinal de contas a indústria é que gera os empregos. E gerando emprego, corre dinheiro. E correndo dinheiro, não resta a menor dúvida que é uma vida mais salutar, igual ao do americano, igual ao do inglês, igual ao italiano, igual ao do alemão, que logicamente o povo vive satisfeito com o salário que recebe. E é desta forma, Paulo, que o Brasil, que o povo está tendo necessidade daquilo que você falou, de presidente, senador, de deputado federal. Eu, quando entrei como deputado estadual, eu tinha que fazer uma demonstração carinhosa para esta região, que me galgou lá como suplente, mas como suplente eu subi. Mas tinha que fazer uma demonstração, a Santa Rita de Escalvado, principalmente, para Palmeiras, para Pirassununga, nesta área tão gostosa que nós vivemos, que geralmente eu falo que esta área aqui é uma Califórnia brasileira, um lugar que tem condições. E é desta forma, então, respondendo bem rápido a sua pergunta, nós temos necessidade dessas autoridades todas focarem não somente as estrelas da nossa bandeira, mas em forma de trabalho. Bom, Dorival Braga, como todos nós sabemos, foi prefeito 2 vezes, deputado eleito, primeira vez suplente, assumiu mais 2 mandatos, né, de deputado, e depois também disputou e venceu o cargo na vereança, e esse acabou não concluindo em virtude de uma pendência, né, Dorival, na justiça. Isso tem a ver com a cidade de Leme, quando o senhor ocupou um cargo, o motivo da cassação do mandato do senhor vereador ou não? Acontece que o prefeito de Leme, México, me convidou, ele estava com intenções de sair candidato a deputado. E ele então me convidou se eu podia trabalhar numa área que era logicamente de expansão do município, do desenvolvimento, ou melhor dizendo. E me contratou por esse motivo. Acontece que a gente fica numa situação, fui lá trabalhar, mas olha bem que eu vou te contar, Paulo, que a justiça não quis ouvir, que a justiça do Brasil me perdoe os juízes, me perdoe os desembargadores, me perdoe todo mundo, mas é uma verdade, uma realidade. É uma mentira a justiça do Brasil. Todo mundo o povo brasileiro está cansado da justiça. E foi isso que aconteceu também em 14 de julho na França. A Revolução Francesa não foi somente para pegar Maria Antonieta, pegar Príncipe, não, era para pegar todo mundo, uma sociedade que estava podre. Quer dizer, como se fossem juízes, cardeais e aquilo tudo, então foi tudo lá para a guilhotina. Não desejo guilhotina para ninguém, eu desejo paz, tranquilidade, mas que seja conservada de uma forma efetiva. A justiça está falhando. Então, quando você falou comigo, eu fui lá para Leme e chega lá em Leme e fiquei lá numa sala aguardando ele alugar, o prefeito, alugar uma casa que ele tinha prometido ali perto para que eu desenvolvesse o meu trabalho. Mas ocorre, Paulo, que quando ele me contratou em outubro, o orçamento não tinha verba dirigida para aquele departamento. Não tinha nada, zero. Então eu ia para ele para São Paulo, com ele para São Paulo para resolver um monte de problemas, e ia com as expensas da verba dele. Eu recebia também meu salário por eu estar no gabinete, porque ele me nomeou como diretor, fiquei no gabinete para poder receber meus proventos. Então, ele foi cassado. E, logicamente, o vice-prefeito que tomou posse falou: Dorival, pode ficar tranquilo, já estou saindo, não se preocupe comigo,
que afinal de contas você precisa fazer uma limpeza, precisa fazer um trabalho perfeito. E nisso alguém, não sei se é de leve, quem foi que fez, então entraram com um processo contra mim, porque eu estava lá recebendo sem trabalhar. Então eu comentei com o juiz, que é também casado com uma moça aqui de Porto Ferreira, comentei com o juiz, o que é o seguinte, como é que eu podia gastar, como é que eu podia comprar uma resma de papel, um papel, se eu não tinha verba? Então, eu trabalhava por conta do gabinete. Agora, se o senhor está perguntando, se o promotor está perguntando o que eu fazia, eu era um auxiliar do gabinete do senhor prefeito, indo para São Paulo semanalmente, correndo atrás dos processos de lei, aquele negócio todo. Ah, tá bom. E desta forma, então, acabei ganhando uma sentença por ter recebido, por ter trabalhado e não fazer nada. Mas a partir do ano seguinte, eu comecei a trabalhar, porque agora eu já estava justificada a minha presença e também as verbas que vinham para aquele instante, para aquele meu gabinete. Não, foi aí que eu fui cassado. Cassado, que o prefeito foi cassado, eu fui cassado. Então apelamos para São Paulo, onde perdemos também, porque lá em São Paulo não é fácil, geralmente Maria vai com as outras. E dessa forma, então, acabei perdendo o meu mandato de vereador. Eu fiquei sentido, não pelo fato de ser cassado, Paulo, por Deus do céu, Deus é minha testemunha e fala que eu não fiquei sentido, porque a minha idade também não permita tanta andança, virar para cá, aquele negócio todo. Se eu já fiz tanto por Porto Ferreira e pela minha região, fiquei contente, inclusive, logicamente, de querer ser usado por alguma prefeitura, como de Leme ou como de Pirassununga, onde eu tenho gente tem muita amizade. Então fui cassado. Será que eu fiquei chateado? Mas nem um pouco. Comecei a ficar um pouco mais na minha casa. Eu tenho uma rádio, que também demora pouco tempo. Se for esse ano, olha lá, é muito, hein? Eu tenho um programa de domingo, mas eu também vou parando, porque eu acho que o homem tem que saber parar na hora certa. Se ele souber parar na hora certa, ele tem, logicamente, história, tem, logicamente, um cara respeitado, porque se ele continuar insistindo, ele acaba sendo apenas um objeto de gozação. Então, eu quero encerrar também minhas atividades lá na Porto FM, há mais alguns meses, tal, para mim trabalhar, porque eu tenho uma filha que é candidata a deputada. Não pode se fazer propaganda, nem estou falando o nome dela, mas na verdade que agora, dia 15 de agosto, começa a ser a propaganda pela nova legislação eleitoral. E logicamente espero, porque se o André, meu filho, foi prefeito por 8 anos, se a Renata foi prefeita por 4 anos, está faltando esta ser alguma coisa, mas não somente para Porto Ferreira, mas também pela nossa região, para que haja um trabalho, porque aqui está ausente. Paulo não tem candidato em Pirassununga e Leme, e não tem, parece que está saindo uma candidata em Santa Rita. Quer dizer, nós temos necessidade, seja ela, seja qualquer outra pessoa, mas que nós temos necessidade, porque quando eu estava como deputado, e o Mário Covas me chamava para ir poder viajar com ele, aí para Taquaritinga, Matando, qualquer lugar, é que naquela região, Paulo não tinha mais deputado estadual. O Lobe estava como deputado federal. O Dimas estava como deputado federal. Não tinha mais ninguém. Não tinha deputado estadual. E o deputado estadual era eu. Então eu corria com o Covas em vários locais que, afinal de contas, eu nunca tinha ido. Então eu tinha que participar, fazer aquele trabalho do legislativo. Chegar lá, perguntar também o que havia de necessidade. Então, para você ver como hoje nós não temos, Pirassununga não tem, Porto Ferreira não tem, Escavado não tem, Santa Rita não tem, Palmeira não tem, Tambaú não tem. Então, urge, não é porque é minha filha, não, em absoluto. Eu falo e torço que eu gostaria que tivesse para me dar um apoio significativo. Porque essa história de muita gente querer sair candidato para ser somente vereador no futuro, é uma palhaçada. É uma palhaçada grande, porque o coitado do povo, que também não tem orientação eleitoral, ou pelo menos estrutural, dinâmica do município, ele acaba dando um voto. Comentei esses dias no bar de um amigo meu, do Digi, o cara falou: Dorival, não voto para ninguém. Falei: devia votar. Por quê? Você veio por onde? Ah, vim por aqui. Ah, é? Veio para o Minhocão? É? Ah, sei. Agora você vai ali naquele posto de saúde?
Não vou passar na frente. Ah, sei. Eu pensei que você fosse aqui no APAI. Isso tudo foi dado por políticos. Você devia dar uma mão também em forma de agradecimento. Em agradecimento àqueles que trouxeram o bem-estar da tua família. Eu consegui uma verba colossal em Brasília, outras mais em São Paulo, para fazer a maternidade de Porto Ferreira. Hoje a tua mulher tem lá um lugar digno para ter um nenê. Ele começou a pensar, falei, arruma essas verbas com quem? Com o deputado federal, com a Assembleia Legislativa, meus amigos. Arrumei verba para essa gente toda. Fiz então a maternidade. Como é que eu vou agradecer esse deputado que me ajudou lá em Brasília? Um votinho. Um voto, outro voto, com o voto da família, com a voto da sociedade e com o voto da região, que ajudou as outras cidades também. Então deram as condições favoráveis para a gente poder subsistir na nossa terra. Você está com raiva da política? Tem toda a razão. Você está com raiva da justiça? Tem toda a razão. Você está com raiva da ausência de um monte de coisa? Você tem toda a razão. É que está faltando. Entre nós, não só falo você, mas entre nós, olha bem, está faltando é aquilo que nós não estamos usando e que nós temos demais. O raciocínio. Pensar bem em quem vai votar. Ah, vai ganhar o contrabandista. Você ajudou. Eu ajudei, você deixou de votar. Você não votou na pessoa certa que você tinha que votar. Você vota na pessoa certa, não tem importância que você perca, porque se você perder, a sua consciência está livre. Está livre, você tem o direito amanhã de discutir, mas acontece que você não vota, então você dá condições para os Michel, para os Barel, para todo vagabundo ocupar o lugar que você vai continuar metendo pau. Bom, você vê que o tempo passa, a conversa está agradável, nós vamos marcar outras edições para bater um papo aqui com o Dorival Braga, mas eu quero finalizar, vou deixar obviamente para ele o microfone por uma mensagem, mas eu quero terminar a minha fala, Dorival, com uma frase que eu ouvi de um homenageado na última segunda-feira, na sessão solene da Câmara Municipal, onde foi outorgados título de cidadão ferreirense e também a medalha cívica 29 de julho. E dentre os agraciados, o nosso colaborador Osni Martins, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui na cidade, ProERD, com as crianças, enfim, esse trabalho. E ele disse algo no momento em que ele agradeceu a medalha, e eu quero repetir a frase: para que o mundo continue como está, para que os maus vençam, só precisa de uma coisa, que os bons não façam nada. Então, se nós queremos mudar, temos que agir. E temos que ter motivação. E motivação são motivos para agir. E para agir, precisamos conhecer e ter o que o Dorival acabou de falar. Raciocínio, raciocinar, pensar, avaliar, para ter uma Porto Ferreira melhor, para termos um estado melhor, para termos um país melhor. Só mudamos a nação se começarmos aqui, pertinho da gente. Obrigado, Dorival, e vamos voltar, porque tem muito assunto que não foi esgotado ainda. Eu também acho. Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, João Bellini, meu irmão do coração, a família Bellini, essa tua toda, então me dá a oportunidade de vir aqui até os seus locais de trabalho, porque aqui tem vários locais de trabalho, é jornal, é impressão, é televisão, é tudo. Então eu agradeço a oportunidade e gostaria imensamente de poder reproduzir em algum instante mais alguma coisa da história de Porto Ferreira, porque a briga que a minha família está fazendo comigo é justamente na ausência de eu não participar. Ainda outro dia a Renata estava falando: pai, mas o senhor não pode falar com o tio João? O tio João é ele, João Bellini. Ele fazer um livro? Ele fazer livro, ele tem de monte. Falta o conteúdo, ele precisa do conteúdo. Aí ele faz o livro com facilidade. Ah, é? O senhor fala? Eu falo com ele nada. Então hoje eu estou falando com você, Paulo, que até o João também tem o prazer. Se ele assistir, ele vai ouvir. Ah, é? Um abraço para o João, um abraço para a Mafalda, um abraço para o André, um abraço para você, Paulo. Muito obrigado. E obrigado para você, principalmente você, que está me ouvindo e está também se deliciando com as minhas palavras. Muito obrigado, Deus te pague. Obrigado. Bom, encerramos hoje esta edição do JPTV, série Personalidade, e voltaremos em breve com mais uma edição, lógico,
com Dorival Braga, porque o assunto não esgotamos ainda. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.